maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Bom dia, igreja! Bem-vindo a este culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 28 de dezembro, estamos com o nosso coração transbordando de alegria e gratidão pela bondade inesgotável de Deus, que nos sustentou em meio aos desafios, não é mesmo, de 2025. Alguns em circunstâncias bem difíceis, o que nos prova a misericórdia e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, que se cumpre, mais uma promessa de Deus que se cumpre. Essa fidelidade divina que nos impulsiona a esperançar com alegria pelo que virá em 2026, confiando que Ele tem planos para a eternidade, para todos nós, conforme Jeremias capítulo 29, verso 11, guiados pelo Espírito Santo, que enche nossas vidas de esperança eterna, conforme Romanos capítulo 15, verso 13. Hoje teremos duas palavras poderosas para a reflexão em nosso culto. Uma sobre o que vivemos, a palavra aí é gratidão. E outra sobre aquilo que Deus fará, a palavra aí é esperança.
que nos leva a deslumbrar aquilo que Deus há de fazer na nossa igreja, em nós, em 2026. Por isso, peço a atenção de todos vocês. Agora teremos 2 canções que serão ministradas e logo mais teremos a partilha do pastor Rubens e do pastor Júnior. Que Deus abençoe seu coração profundamente e que a palavra de Deus semeie frutos para a eternidade. A canção que eu vou ministrar agora é a bondade de Deus. Essa bondade que nunca nos deixa só, ela nos acompanha, mesmo nos dias mais difíceis. É o que nos dá esperança e que nos leva a esperançar na bondade de Deus, no cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, que nos mantém de pé para que possamos prosseguir. Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, que vivo na bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu venho a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Esse Deus é fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho,
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus abençoe. Nesse último tempo de celebração do ano que passou, que na verdade um consenso ele voou, não é mesmo? Mas na certeza que as misericórdias do Senhor se levantaram a cada dia desse ano. Agradecido a Ele, porque dentro do que é o seu caráter, do que é o seu propósito em nos amar e cuidar de nós, assim foi. E na certeza que assim será 2026. Cada dia que se levantar, mesmo diante das nossas frustrações, medos, ansiedades, mesmo diante das nossas maiores dificuldades, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor vai se levantar, porque assim a palavra de Deus nos aponta e assim a gente tem provado, não é mesmo? Então que bom a gente poder estar aqui juntos nesse último tempo do ano de celebração comunitária da Comunidade Cristã de São Paulo. Tem uma questão muito interessante. Tem uma pergunta que permeia a vida da gente na nossa fé. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não é mesmo? Não é um dilema que muitas vezes a gente tem, especialmente porque a gente tem tantas decisões para tomar na vida, né? Qual a vontade de Deus para mim nisso? Que curso fazer? Para onde ir? Como agir em determinados momentos? Então, na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, nos versos 16 a 18, o apóstolo ele vai nos apresentar 3 indicadores sobre a vontade de Deus. Então são 3 orientações absolutamente explícitas de Deus, estabelecidas através da palavra de Deus sobre o que é a vontade dele para nós. E o texto diz assim: alegrem-se sempre, orem continuadamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sem dúvida, esses 3 princípios aqui que regem a nossa vida de uma forma tão certeira, eles podem então trazer uma base sobre entender como é viver na vontade de Deus. De novo, repetindo, alegrar-se sempre, orar continuadamente, dar graças a Deus em todas as circunstâncias. E ele conclui exatamente dizendo: esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então eu quero destacar desses 3 conselhos, vamos dizer, desse grande tripé da fé, a palavra agradecer. Trago aqui para vocês um insight, um pensamento, um trabalho teórico, teológico de Tomás de Aquino, esse ilustre teólogo e filósofo tão importante para a nossa tradição cristã, num consagrado trabalho dele chamado Tratado sobre a Gratidão, que o agradecimento ele possui 3 níveis: o superficial, o intermediário e o mais profundo. Esse superficial é o nível de reconhecimento, vamos dizer assim, mais intelectual, do nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento do que é agradecer. Dentro da nossa vida, da sociedade, como a gente aprende, né, onde nossos valores são construídos, da família, na igreja, enfim, na palavra de Deus, a gente pode dizer que esse mais superficial é uma resposta, uma praxe frente às nossas relações humanas. Então, por exemplo, quando alguém se mostra solícito, que me concede, por exemplo, uma passagem quando eu vou subir a escadaria do metrô, ou quando o garçom vem, coloca água no meu copo, o que a gente fala é obrigado. Então é esse reconhecimento, essa praxe do cotidiano, né? Vamos dizer, um movimento que demonstra minimamente a nossa educação. Esse segundo nível é o nível de agradecimento que se aprofunda um pouco mais. Ele é aquele que dá graças, é aquele que além disso existe um fitar nos olhos e falar: puxa, obrigado por isso.
Então, além desse movimento mais trivial das relações diárias, né, existe uma pausa de olhar um no olho do outro e reconhecer essa ação. Puxa, obrigado por isso. Eu posso então, para aquela mesma pessoa que me deu atenção e me deu a passagem na escada do metrô, e virar para ele e falar, obrigado. Mas é interessante, né? A gente se vê no emaranhado de tantas tensões, de tantas pressões. Estou me lembrando aqui mais uma vez desse exercício do metrô, todo mundo com pressa de chegar, e é interessante que às vezes a pessoa nem tem tanta pressa, mas todo mundo vai naquele mesmo movimento, né, cuspido para fora do metrô, correndo para a escadaria mais próxima, que isso parece até ser impossível. Veja como isso vai se perdendo, né, na vida do cotidiano da cidade. Mas então esse segundo nível fala sobre essa questão do olhar no olho, de demonstrar um agradecimento, que fala assim, olha, eu estou reconhecendo isso que você está fazendo, obrigado. Agora o terceiro nível que Tomás de Aquino nos apresenta, esse então é mais profundo. Esse é um agradecimento que estabelece vínculo. É um sentimento de me sentir vinculado e até mais do que isso, comprometido com essa boa ação sobre mim, comprometido com essa pessoa. Então existe um olhar no olho e ainda mais para dentro do olhar, que é esse investimento, né, nesse agradecimento, que me coloca numa conexão com o outro. A expressão na realidade é, eu estou tão agradecido que me sinto comprometido, me sinto obrigado a reconhecer isso e me sinto vinculado a você pelo que você me fez. Eu quero compartilhar aqui um vídeo de um professor notório, que ele foi por muito tempo professor Antônio Sampaio da Neva. Ele foi por muito tempo reitor da Universidade de Coimbra, uma das mais respeitadas da Europa, e uma visita dele à Universidade de Brasília para falar sobre educação, ele fala exatamente um pouco do que eu acabei de colocar para você. Eu acho que fica bacana você dar uma olhadinha. Presta atenção no vídeo. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu, e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós, fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção, fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Poxa vida, né? Que privilégio, né? Ouvir
esse homem tão sábio falando sobre isso. E aqui um adendo, né, sobre a língua portuguesa, que a gente tende a banalizar, mas ela é tão rica, o quanto que é significativa essa expressão do obrigado, né? Uma outra expressão me vem aqui, né, saudade, é uma outra palavra que só existe, né, no nosso vocabulário, enfim. Mas sobre esse conceito do mais profundo do agradecimento, que a língua portuguesa nos apresenta, a gente tem um grande segredo para viver, que é partilhado também por apóstolo Paulo, já aqui aos Filipenses, no texto de Filipenses 4, de 11 a 3. O texto diz assim: eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar a necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em agradecimento em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que aqui a gente já vê esse nível que Tomás de Aquino fala, de um agradecimento mais profundo, vinculado. E aqui um resgate sobre o grande agradecimento que deveria nortear a nossa vida nos 365 dias do ano, a cada dia, que é esse vínculo da gratidão pelo amor de Deus por nós. Então a gente tem aqui a profundidade do agradecer alinhado com o maior e suficiente vínculo da nossa existência, o vínculo com o nosso Criador, através do vínculo de amor e graça estabelecida pela morte de Jesus por nós, o vínculo que temos com Deus através de Jesus Cristo, o vínculo que temos com Deus sobre esse agradecimento do grande amor derramado sobre nós através de Jesus, fato que também, além de nos fazer estarmos vinculados com Ele, também nos faz estar vinculados um com o outro. Então, a partir de um coração grato, pela reconciliação com Deus, através de seu próprio amor, é que se estabelece força para viver, para encarar a vida, sobre qualquer circunstância, como Paulo falou, sobre as adversidades como essas que a gente tem visto o mundo passar, e destacando e salientando mais ainda aquilo que se tem, não marcando a nossa vida pelaquilo que não se tem, não deixando que a falta, que é na verdade uma grande companheira da alma humana, a gente insistir em escrever a nossa vida, a nossa existência, pelaquilo que está faltando. O agradecimento é uma grande oportunidade de resgatar em nós, então, a inscrição sobre aquilo que se tem. E se falando do amor de Deus e dessa religação, dessa conexão com o Senhor plena através do seu Santo Espírito, é exatamente estabelecer tudo o que a gente precisa. A palavra de Deus é tão clara, né? O dinheiro, a roupa, tudo se estraga, tudo se perde, o ladrão leva, mas o amor de Deus é eterno. E é aquilo então que nos faz poder viver diante nessa vida onde as coisas não são simples de serem vividas. Ele é, de fato, absolutamente tudo que temos. Então, a gratidão para Tomás de Aquino não é só sentir, mas é também agir. Isso é muito interessante, queridos, porque então começa com essa questão mental, com essa questão cognitiva, de entender o que é o agradecimento. E então vem passar pela emoção, e isso se aprofunda, e mais do que isso, se torna então um vínculo espiritual, nosso com Deus, nosso de um com o outro, e isso gera ação, e isso gera vida. Dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Esse é o final dos textos que a gente leu. Uma fé operante se move a partir de um coração grato, que verdadeiramente vai reconhecer a suficiência do perdão, da graça e do amor do Pai por nós. Isso gera então esse me lançar aos seus pés, me lançar aos pés do Redentor, como um ato humilde de agradecimento. Assim como Jesus então nos ensinou na última ceia,
Ao mesmo tempo que nós nos lançamos de uma forma real, legítima, sincera aos pés de Cristo, não a outros ídolos, a outros elementos que parecem que vão dar para a gente aquilo que falta, mas sim aos pés de Cristo, nosso Salvador, onde existe a suficiência da nossa existência. E isso nos faz também nos mover aos pés do próximo, assim como Jesus, como eu disse agora há pouco, nos ensinou na última ceia. Vão e façam o mesmo. Se coloquem na posição de entender a demanda do que o outro precisa. Talvez o como temos vivido, como o nosso sentimento se encontra, o como muitas vezes emocionalmente a gente se encontra, pode ser um sintoma dessa falta de agradecimento pleno do amor de Deus e do cuidado dele por mim, que foi pleno acima das circunstâncias. Então, meus queridos, o que eu quero deixar para vocês é que no final de mais um ano, que o seu coração, que o nosso coração, seja visitado pela dádiva do amor e do perdão do Pai, e que isso gere um bom e verdadeiro muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela escova e a pasta de dente que estão no banheiro. Obrigado por eu ter um lugar para dormir. Obrigado por eu poder andar. Obrigado por eu poder respirar. Obrigado por eu poder trabalhar. Não banalize esses momentos. Seja no café da manhã, seja nos raros momentos onde a família pode se reunir. Uma oração singela de agradecimento real, entendendo que Ele é o Deus que nos dá o pão do céu. E Ele é o grande pão do céu para nos alimentar. Obrigado, Pai. Obrigado por 2025. Obrigado por 2026. Obrigado porque o Senhor nos permite viver mais esse ano, mais essa virada. Obrigado porque vivemos isso como igreja. Obrigado por tantas coisas que aprendemos uns com os outros. Obrigado por ter partilhado tanta coisa uns com os outros, das coisas difíceis, das coisas boas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o nosso vínculo, Senhor, seja estabelecido por isso, pelo reconhecimento do teu amor e pela tua graça em nós. No nome de Jesus, querida igreja. Bom 2026, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
chegou o último domingo de 2025. 2025, um ano de gratidão, né? As palavras do nosso encontro hoje são gratidão e esperança. O Rubinho acabou de falar de gratidão, de coisas que nós podemos nos alegrar e falar do que Deus nos respondeu em oração durante esse último ano, nos respondeu daquilo que nós tínhamos expectativa de que acontecesse. Vou falar de esperança, da esperança bíblica, né? Dessa palavra que compõe, né? Sendo um dos elementos que nós temos aqui, que nós falamos do que tem a ver com o que nós queremos transmitir como comunidade de fé, né? Uma igreja que é conhecida pelo amor, uma igreja que vive pela fé e uma igreja que carrega uma mensagem de esperança. Não é qualquer esperança, é a esperança bíblica, é dessa que a gente vai falar hoje. É disso que nós queremos estar com o nosso coração cheio para esse novo ano. É disso que eu gostaria que você tivesse. Aquele sentimento de que as coisas vão funcionar. Sabe aquela coisa que você tem certeza que vai funcionar? Algumas coisas que nós temos, e claro, isso é quem vive numa cidade como a nossa, tem coisas que nós temos certeza que vai funcionar. Quando a gente acende o interruptor ali da sua sala, do seu quarto, da sua cozinha, quando você liga aquele interruptor, você tem certeza que vai funcionar. Você nem pensa que tem um sistema, tem um interruptor, tem uma corrente elétrica, tem uma lâmpada, você nem pensa nisso. Você simplesmente coloca, né, aciona o interruptor e a luz acende. Então a esperança bíblica é essa certeza de um Deus que fez muito por nós em 2025, em cada ano lá para trás, na nossa história, esse Deus Todo-Poderoso que a gente sabe que baseado no que Ele fez, Ele vai continuar fazendo, né? Nós temos essa esperança de que Ele está agindo, de que Ele está fazendo muito mesmo. E a gente vai falar então dessa esperança bíblica. Então esperança é um estado de expectativa saudável para o ser humano. A gente quase sempre troca de um jeito, esperança é essa expectativa saudável. O que é negativo e que a gente lida o tempo todo é a ansiedade. A ansiedade, ela toma o lugar da esperança muito fácil. Então a gente pensar que a ansiedade é uma coisa em relação ao futuro que dá uma estragada no presente. Eu quero falar da esperança bíblica, daquilo que é uma expectativa saudável para o ser humano. Então, duas palavras no Antigo Testamento apresentam essa realidade. Eu evito falar muito, tanto palavras, né, que estão nos originais, eu evito falar, mas aqui vai ser importante falar. E uma delas é Yakhal, que é esperar. É como Noé e todos os filhos e as noras, a esposa que estavam na arca, eles esperaram a água baixar. Então, eles Yakhal, a água baixar, para que eles pudessem sair de dentro da arca. Então, esperar tem isso, né? Esse esperar a hora certa. Eu vou esperar a hora certa. Então, esperança tem esse elemento. E tem uma outra palavra que também está alinhado a essa atenção, né, no sentido de expectativa, é kavá. Provavelmente estou pronunciando errado, mas aí a gente está colocando isso, é como se fosse a ideia, né, transmitir a ideia, né, deriva, né, dessa palavra deriva kavê, né, que é um cordão, é como se a ideia de um cordão esticado, um cordão puxado com força. Então é essa tensão de expectativa. A esperança é essa tensão, né, numa expectativa de que aquilo que a gente tem esperado vai chegar e vai acontecer. Então a esperança, ela é diferente do otimismo. Então o otimismo é uma escolha de ver as circunstâncias e analisar que elas podem dar bom resultado, né? Eu olho para as circunstâncias, olho e tenho certeza que vai dar bom, pelos resultados que a gente pode administrar ou pode perceber que isso está acontecendo. E a esperança bíblica, ela não depende das circunstâncias ou de evidências de que as coisas vão melhorar. A esperança na Bíblia, ela tem um foco na pessoa e não no resultado. Então ela se baseia numa pessoa e não num resultado. É esperar pelo próprio Deus, é esperar a pessoa de Deus, confiando no caráter dele, não nas probabilidades que dê certo. Acreditar nas probabilidades que dão certo, isso é otimismo. Agora, acreditar na pessoa de Deus, que até mesmo sem probabilidades, ele vai agir porque ele já fez, porque ele faz
Ele faz e a gente já viu isso acontecendo. Então, quando nós olhamos para trás, então a gente falou hoje de gratidão, nós olhamos para trás, a fidelidade de Deus no passado nos garante o futuro. Então, a fidelidade de Deus com coisas que Ele fez para nós, com orações que Ele respondeu para nós, nos garante o futuro. É a certeza de olhar para trás e saber que, motivado pela memória de respostas que nós tivemos, sabemos que ali na frente a gente vai encontrar com Ele. A gente sabe que ali na frente a gente tem uma porta que se abre, uma porta de esperança. Então, mesmo nos dias mais difíceis, a gente saber que os dias difíceis, mesmo um dia de desgraça, mesmo um momento difícil, ali a gente tem confiança, ali ainda a gente tem confiança que Deus nos permite ver uma porta de esperança, até quando está difícil. Então, a gente tem a história do Êxodo, né? O povo de Deus no Egito, todos lidando, né, com aquele processo de libertação, de sair, e eles vão procurar, eles vão na direção da Terra Prometida, e quando eles saem tem todos os momentos difíceis ali do Êxodo, os 40 anos que eles andaram por ali, então tudo que eles estavam vivendo, dias difíceis no deserto, mas a esperança de um Deus poderoso que estava agindo, né, a pessoa, a fidelidade de Deus agindo para que o futuro acontecesse. Então, baseado em uma pessoa, baseado em Deus, e não num catado de coisas, de circunstâncias e evidências, mas sim baseado numa pessoa, Deus Todo-Poderoso, que agiu e continua agindo. O texto bíblico, que são 3 versículos aqui que é importante para a gente colocar e carregar com a gente, está no Salmo 130. Salmo 130, os versículos são de 5 a 7, diz assim: espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Aqui, essas 2 palavras que eu falei, elas se repetem. Então, eu espero e esperança, essas 2 palavras, elas trocam aqui de lugar na poesia, achar esse lugar onde eu deposito a minha esperança. É no Senhor que eu deposito a minha esperança, não é nas circunstâncias, não é naquele contato, não é no meu emprego, não é no dinheiro que eu ganho, não é nos relacionamentos. Eu coloco a minha esperança no Senhor, é uma pessoa. Então, eu não coloco a minha esperança num diagnóstico. Né? Então eu vou ter um diagnóstico, eu não coloco minha esperança no resultado de um exame, eu não coloco minha esperança naquele medicamento, ainda que eu tome, ainda que eu faça o diagnóstico, ainda que eu busque a pessoa, ainda que eu combine com as pessoas, ainda que eu procure emprego, ainda que eu dependa de recursos financeiros. Tudo isso são resultados acrescidos daquilo que é o Senhor. Então a minha esperança está no Senhor, que me dá diagnóstico. A minha esperança está no Senhor, que me dá cura. A minha esperança está no Senhor, que me trata com medicamento, me trata com profissionais, que cuida de mim com a minha profissão, com o meu trabalho. A minha esperança está no Senhor, que cuida de mim e de muitas formas se apresenta cuidando de mim, inclusive com a nossa comunidade de fé, com a nossa igreja. É o jeito dele cuidar da gente. Ele cuida da gente através da nossa família, ele cuida da gente através do nosso cônjuge, cuida através dos nossos filhos, cuida através dos nossos pais, nós cuidando dos nossos filhos. Então eu coloco no Senhor a minha esperança, que age através de muitas pessoas, ele se apresenta agindo, então eu espero nele e na palavra dele. Então depositei a minha esperança no Senhor, eu anseio pelo Senhor, como o sentinela, né, a pessoa que está vigiando. Tomara que amanheça logo, acabar meu turno, para eu voltar para casa. Tomara que amanhã, né, que o primeiro raiar do dia chegue, porque agora eu não preciso mais continuar aqui trabalhando, vigiando. Do mesmo jeito que o sentinela, do mesmo jeito que o soldado está lá vigiando, ansioso para terminar o turno dele, do mesmo jeito que ele deseja, eu desejo o Senhor, eu desejo ver o Senhor agindo nas circunstâncias, ele usando até a falta delas, mas ele estando presente. Então eu olho para aquilo que ele fez, para a fidelidade de quem ele é no passado, para ter certeza que ele estará no futuro, do mesmo jeito que nós tivemos com ele agora, no primeiro domingo de dezembro, do mesmo jeito que ele teve com você. Não sei qual foi o dia, que foi o dia mais importante do ano, dele respondendo alguma coisa que você desejava. Do mesmo jeito que ele esteve lá, ele estará no próximo ano, ele estará com a gente. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança viva. Né? No Novo Testamento, a gente tem o fundamento da ressurreição, é a base da esperança. Né? Jesus ressurreto que venceu a morte, isso é
profundo demais para nós. A ressurreição vista como uma nova vida, uma nova humanidade, o começo de um plano inteiro para o universo que começa na ressurreição de Jesus. Libertação da criação, a esperança cristã para cada indivíduo, para cada pessoa. Toda a criação liberta do mal já aconteceu na história, e aí todo o processo, né, em Jesus, todas as coisas sendo feitas, sendo refeitas, sendo nova criação, nova criatura, novo céu e nova terra ao final, mas ele nesse processo tudo fazendo isso. Então, uma escolha ousada para nós, para 2025. Desculpa, 2026, né, para o próximo ano. A esperança é a nossa escolha. A esperança bíblica pode até ser estranho, parecer loucura, porque às vezes ela não tem chance. Algumas coisas que a gente olha e fala assim, mas isso não tem nem chance de dar certo. A nossa esperança está no Senhor, ela não está na chance de dar certo. A nossa esperança não está nisso. Nossa certeza está em quem Deus é e o que Ele faz. Então a nossa espera é fiel de que Deus vai trazer um futuro surpreendente. Ele não tem um futuro para me agradar. Ele tem um futuro dele que pode ser surpreendente, mas é o futuro dele. E se é dele, é bom. E eu aprendo a viver isso, a viver e confiar na fidelidade de Deus. Então eu vivo o presente, fazendo o que está ao meu alcance, que nem um agricultor, ele sabe que hoje é o dia de colocar a semente na terra. E ele está colocando a semente na terra e sabe, baseado no passado, no resultado que ele já viu, na colheita que ele já teve, que colocar a semente na terra hoje tem um resultado ali na frente. Então nós vivemos assim, nós esperamos em Deus, confiamos que ele vai redimir o mundo, que ele vai agir no futuro, que ele está agindo agora e agindo através de nós. É a nossa esperança. Então eu convido você a olhar para 2026, pensa nisso, né? Pensa num atleta posicionado para a partida de uma corrida, né? No dia 31 a gente vai ter a corrida da São Silvestre, né? É difícil falar porque eu estou gravando aqui antes do dia que você vai estar assistindo essa mensagem, né? Então a gente vai ter no dia 31 a corrida da São Silvestre, e ali tem aquele momento ali onde os atletas estão ali na 2 minutos antes da partida, né? Tem uma contagem regressiva ali no último minuto, mas imagina esse momento, essa posição, essa tensão, né? Como um cordão esticado, todos os atletas na tensão da largada, preparados, concentrados, né? Não o grupo de amadores, parece que eles estão mais ali numa curtição, mas os atletas, aqueles do pelotão de elite, eles estão ali concentrados, esperando a hora de dar o primeiro passo e sair, dar o primeiro passo, então focado inteiramente na meta. Então ele não corre sabendo que vai ter pista perfeita, é uma corrida de rua, ele sabe que vai ter muita imperfeição, ele sabe que as coisas, talvez, se ele não ficar atento, ele pode tropeçar no caminho, ele sabe disso, mas ele confiando de que ele vai chegar no final, que ele vai até o fim, ele se preparou para essa prova, uma prova foi organizada, foi preparada, e ele está preparado, e ele está pronto para partir. Que da nossa parte aqui, a minha esperança, eu estou pronto para partir para 2026, cheio de esperança, cheio da certeza de que no ano de 2026, o ano do Senhor, é o ano que Ele vai agir mais uma vez, nos abençoando, agindo na nossa igreja, na comunidade cristã de São Paulo, agindo na sua família, agindo na minha história, agindo nas nossas histórias, sendo presente, Deus fazendo mais do que pedimos ou pensamos. Então, Ele estará com você em 2026. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com nós nessa jornada. Um ótimo, um maravilhoso, um feliz 2026. Que Deus te abençoe. O que fazer? O que houve bem que já nos foi dado, a graça que nos tem alcançado. Pensei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. E hoje é um novo presente, vou reconhecer tão